Vamos lá, a parte de excitação rítmica do coração agora. Ele diz que o sistema especial do coração ele gera um impulso elétrico rítmico, conduz esse impulso até o coração e também fala que as aurículas se contraem segundos antes dos ventrículos, justamente para dar tempo desse sangue passar daqui para aqui. Ela contrai, depois o ventrículo espera esse sangue chegar aqui, joga e contrai para sair. Então tem que esperar na verdade, esse ventrículo tem que esperar, ou o outro, tanto faz, tem que esperar essa aurícula contrair totalmente para esse sangue entrar aqui para depois ele contrair. Então, segundos antes. Aqui de 0,16 segundos de diferença, mas isso aqui eu acho que não vai cair não. Mas, por via das dúvidas, é bom ficar esperto aí. 0,16 segundos. Mas lá na frente eu acredito que ele vai falar mais. Porque esse aqui estava no assunto anterior, cá em cima. Sistema de excitação especializado. Então nós temos aí o nódulo sinusal, as vias internodais, o nódulo auriculoventricular, a raiz de His, ou a raiz auriculoventricular e as fibras de Purkinje, certo? Então, a raiz de His também, o raiz auriculoventricular, a mesma coisa. Então, vamos lá. O nódulo sinusal, que é esse cara aqui, o principal, que é o marcapasso do coração, ele gera um impulso normal. Por isso que o professor falou, lembra? Em ritmo sinusal, ritmo normal. Ele vai gerar justamente esse impulso para onde? Para essas três estruturas aqui, ó, 1, 2 e 3, que são as vias internodais, que conduz o nódulo, ou o impulso que sai do nódulo sinusal até o nódulo auriculoventricular. Então ele vai conduzir daqui para aqui e também conduzir os impulsos elétricos para a própria aurícula aqui. Certo? Aqui diz que são três vias aqui embaixo. Ele tem a via, o nódulo, as vias internodais tem a via anterior, média e posterior. São essas três aqui, né? Anterior, média e posterior. O outro, o nódulo auriculoventricular, é o responsável por fazer esse retraso, né? Ele atrasa essa contração daqui do ventrículo. Então ele espera encher esse sangue todo aqui, contrair todo esse sangue daqui, ele fica esperando. Quando ele enche por completo, aí sim ele. Então existe esse retraso aqui, certo? Desse nódulo auriculoventricular. E diz aqui sobre a raiz de His, ou a raiz auriculoventricular, conduz o impulso das aurículas até os ventrículos. Então conduz esse impulso daqui até aqui embaixo. E as fibras de Purkinje é que fazem o processo final aí desse impulso elétrico. Lembrando que a raiz de His depois se divide em rama direita e rama esquerda, para depois virar aí as fibras de Purkinje. Então, a raiz auriculoventricular conduz o impulso da aurícula até os ventrículos e as fibras de Purkinje conduzem impulsos a todos os tecidos de onde? Do ventrículo, certo? Daqui, dessa parte. Então, nódulo sinusal aqui você tem esses três aqui que são as vias internodais, você tem um nódulo auriculoventricular, você vai ter aqui a raiz de His, vai ter a rama direita e esquerda e vai ter aqui as fibras de Purkinje. O nódulo sinusal. Nódulo sinusal, localização aurícula direita, inferior à vena cava superior. Fica aqui, vena cava superior, verdinha, azulzinho aqui, e tá aqui, bem ali. E ele diz o seguinte, que o nódulo sinusal, que é o marcapasso do coração, o potencial de ação se propaga até as aurículas. E o nódulo também controla as batidas do coração. Nada demais, nada de coisa aqui não. Agora sim, aqui tem que saber aqui essas estruturas, né? Óbvio. Quem é que conduz para qual local, ele pode perguntar. As vias internodais faz a condução de onde até onde? Do sinusal até o auriculoventricular, enfim. Agora a ritmicidade automática das fibras sinusais, certo? Então, o que é que gera essa autoexcitação aí, né, dessas fibras? O que é essa autoexcitação? É a capacidade que ele tem de ficar produzindo potenciais de forma contínua. Então ele auto se excita, esse nódulo.
essas fibras sinusais, certo? E essa autoexcitação é justamente essa produção dessa descarga e essa contração rítmica que é próprio dele. O, o potencial de repouso do nódulo sinusal é de menos 55 a menos 60 milivolts. E o que acontece é o seguinte, ele diz o seguinte, por que isso? Porque essa permeabilidade aqui, ele diz assim, ó, ele é menos negativo do que esse aqui, ó. A gente tem aqui no gráfico aqui do músculo cardíaco, certo? E aqui é só do nódulo sinusal. Por que ele é menos negativo? Ele está mais aqui em cima do que o dos músculos cardíacos, que está a menos 85 a menos 90. Por que esse daqui está menos 55 a menos 60? Porque a permeabilidade maior de cálcio e de sódio em relação aos músculos ventriculares, ou seja, sua permeabilidade é maior, então ele precisa de pouca coisa para poder pouca coisa não, ele consegue ser menos negativo do que o outro justamente por essa permeabilidade maior desse cálcio e desse sódio. Lembrando que para essa contração, a gente viu que no processo aqui no gráfico do potencial de ação no músculo cardíaco, você tem aí a fase de despolarização, abre esses canais de sódio, né? Depois ele vem uma repolarização inicial que abre esses canais de potássio, depois entra a fase meseta cálcio, depois abre de novo os canais de potássio. Porém, nesse potencial de ação do nódulo sinusal não existe canais de sódio, ou seja, são inativados, eles não existem, ou seja, essa entrada aqui, quem dá esse pico aqui, que é esse gráfico que é o dele aqui, ó, quem dá esse pico aqui é justamente o sódio e o cálcio, ou seja, ele tem canais lentos de sódio e cálcio que produzem o potencial de ação. E sim, para repolarizar, aí sim entra o potássio, ou seja, não, isso é pergunta de prova, vai cair com certeza, não existe canais, ou como verdadeiro ou falso, enfim, ou marcação lá, não existe canais de sódio no nódulo sinusal para gerar o potencial de ação dele. Então aqui está a comparação desse aqui do cardíaco com o nódulo sinusal. Perceba que aqui, ó, a gente tem o nódulo sinusal trabalhando aqui na região, o mínimo dele aqui de menos 60, né, que é o que ele diz aqui, que é o potencial de membrana ou de repouso dele. Já do músculo esquelético está aqui entre 85 e menos 90, certo? Então são os dois gráficos aqui. Perceba também que existe um processo mais lento para chegar até essa região aqui, que é menos 40, para disparar, para dar esse pico. Já enquanto no músculo normal, cardíaco, ele já abre um pico direto, ou seja, acontece esse processo daqui, ele é mais lento do que do músculo cardíaco, então pode cair nessa prova. Para chegar até o limite de abertura dos canais de cálcio, sódio, é mais lento no nódulo sinusal do que no músculo cardíaco? Sim, verdadeiro. Ele diz aqui, ó, o potencial de ação do nódulo sinusal é mais lento que o ventricular. E seu regresso é mais lento também, certo? Então, para ele voltar aqui, é mais lento. Então, aqui eu fiz uma ilustraçãozinha aqui, né, de menos 65, né, onde aqui abre esses canais de potássio a partir desse ponto aqui. E ele diz assim, ó, o potencial de ação abre os canais de cálcio quando chega a quanto? Isso aqui vai cair na prova, eu tenho quase certeza que vai cair na prova, quando chega a menos 40 milivolts, ou seja, chegou aqui em 40, abre-se aqui os canais de sódio. Então, duas situações, ele está aqui abaixo em menos 65, e aí ele vai de forma lenta, quando chega em 40 ele dá esse pico aqui, ó, dá esse pico aqui de abertura desses canais. Não tem sódio, só cálcio, sódio, são juntos, canais lentos. As vias internodais que a gente já falou lá, é quem faz a condução, né? Essas três aqui, ó, é quem faz a condução de onde? Do sinusal para o aurículo ventricular. 1, 2, 3, certo?
quem faz essa condução. Não são os três, se eu não me engano. Porque eu vi numa foto ali, parece, tá vendo essa foto aqui, ó? Parece que é só um lado só que faz essa condução. Mais difícil ele não vai cobrar. Mas ele tem as vias anteriores, médias e posteriores. Anteriores, médias e posteriores. Certo? Nada demais aí que eu acho que não vai cair também não. Mas aqui sim, aqui já fica um pouquinho mais complicado. O nódulo auriculoventricular, a gente já está falando desse cara aqui, ele tem a função que de retraso. A gente colocou até lá em cima lá, ó, nas funções principais, ó, retraso. Né? Esse conduz o impulso do ó, o internodal conduz o impulso do nódulo sinusal ao aurículo ventricular. O nódulo sinusal é o impulso normal, marca passo do coração. A raiz ao de riso, ou a raiz auriculoventricular, conduz da aurícula ao ventrículo. E a fibra de Purkinje conduz a todos os tecidos. Ele vai conduzir esse impulso que veio de lá de cima a todos os tecidos de onde do ventrículo. E aqui ele está falando o seguinte: o nódulo auriculoventricular, ele tem a função de quê? Vou até pintar aqui, ó, de retraso. Certo? Tem a função de retraso de quê? Desse tempo de contração da aurícula em relação a quem? Ao ventrículo. E quanto tempo é? 0,13 segundos de retraso. Deixa eu ver se eu coloquei lá em cima como 0,13. Não, botei 0,16. Quase isso. Então vou dar um zoom aqui e vou colocar certinho aqui 0,13 segundos de retraso, certo? 0,13 segundos. Então marca aí porque isso aí vai cair. Eu disse que não ia cair, mas vai cair. Cai, já apareceu 2 vezes no slide, com certeza cai. Então 13 segundos de retraso em relação à aurícula e o ventrículo. Voltando lá de novo, vamos dar sequência lá. Nódulo auriculoventricular dá esse retraso no tempo de contração da aurícula para o ventrículo. Por quê? Porque dá tempo da aurícula encher o ventrículo antes dele contrair. Ou seja, esse 13 segundos dá o tempo dessa aurícula contrair, encher aqui de sangue e aí sim contrair e empurrar para o pulmão. Ou no outro também, tanto faz ambos os lados aí. Por que isso? Isso aí é a pergunta de prova. Por que acontece esse retraso? Porque devido a um número menor de quê? De hendiduras. Quanto mais hendiduras, quanto mais comunicação de uma célula com a outra, lembra lá? O professor desenhou bem assim lá no quadro. Quanto mais hendiduras de uma célula com a outra, que são aquelas discos intercalares, quanto maior essa comunicação, mais rápida é a passagem. Quanto poucas comunicações, poucas são as passagens. Então, no nódulo auriculoventricular, aqui nessa estrutura aqui, tem poucas hendiduras. Então, para passar essa condução demora muito. Demora quanto tempo? 13 segundos. Isso aqui vai cair na prova, 13 segundos. Porque poucas hendiduras justamente ali naquele ponto. Agora ele vem falando aqui, isso aqui é importante, vou dar um zoom aqui, sobre essas hendiduras. Ele diz o seguinte, que esse 13 segundos é justamente o seguinte, você tem 9 segundos aqui desse trecho aqui, que ele vai segurar 9 segundos, e você ainda tem mais 0,4 segundos, que é desse trecho aqui da raiz de His, 4 segundos. Né? Então a soma desse 9 aí mais esse 4 aqui, ó, vai dar justamente os 13 segundos. Já você tem também aqui da diferença do nódulo sinusal para aqui, você tem 0,03 segundos. Então você tem 0,04 mais 0,09 aqui, formando 0,13 e 0,3 segundos daqui para aqui. E ele diz aqui no texto: o retraso total em L nódulo auriculoventricular total é de 13 segundos, certo? Isto atendido ao retraso inicial do nódulo, ou seja, juntado ao nódulo sinusal, que é 0,3 segundos, fica um total de 0,16. Vai cair esse total de 0,16? Acho difícil, mas eu acho que vai cair esse 0,13 aqui, com certeza que vai cair na prova. Mas o total é 0,16 porque ele vai somar 0,03 daqui. Então daqui até acabar tudo lá, 0,016. Beleza? Então vamos lá. Sobre sistema de Purkinje, você tem aí uma velocidade que a gente já falou até lá no último lá. As fibras de Purkinje têm uma velocidade mais rápida do que a dos músculos ventriculares e auriculares. Músculos ventriculares 0,03 segundos a 0,05 segundos. Não, 0,3 segundos a 0,5 segundos. Lembra? Segundos. Já a fibra tem 4 metros por segundo, ou seja,
As fibras têm capacidade de velocidade mais rápida do que os músculos auriculares. Porém, os músculos auriculares se contraem, têm capacidade de contração maior, porque as fibras não têm essa contração. A contração é débil. Vamos confirmar lá em cima no assunto anterior. Vou voltar aqui. Vou bem aqui. Aqui. Então, velocidade de condução dos músculos auriculoventriculares de 0,3 a 0,5. Já da fibra de Purkinje, ela é 0,4. Mas a duração da contração é 0,2 segundos, 0,3 deles dois. E já a gente falou aqui em cima na última vez que a contratibilidade é débil dessas fibras, certo? Já da auriculoventricular é maior até do que o músculo esquelético. Então, vamos lá. A velocidade é de... Esse aqui vai cair com certeza. De 4, com certeza. Vai cair, não tenho dúvida. Eu acho que cai, né, na minha opinião. A velocidade é de 4 metros por segundo. Devido a quê? Porque é rápido devido ao maior número de quê? De uniões de hendidura. A condução ela é unidirecional. E a rama é direita e esquerda. Então você tem uma rama direita, né, esquerda, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Rama direita e esquerda. E a fibra de Purkinje. Certo? E o tempo de transmissão é de 0,03 segundo de onde? Dessa rama até as fibras. Então, daqui para aqui tem uma de 0,3 segundos. Se ele vai cair, eu acho que não cai não. Mas saber que a velocidade é de 4 metros por segundo na fibra de Purkinje, eu acho interessante. E o motivo pelo qual ela é mais rápida é porque ela tem mais números de hendidura de uniões comunicantes. Com relação ao impulso no músculo, a gente tem uma velocidade de transmissão. Lembra que a gente falou lá? Foi lá em cima olhar? 0,3 a 0,5. 0,3 a 0,5. Enquanto que as fibras têm 0,4. Então, as fibras são mais rápidas, esse impulso aí, a velocidade de transmissão. Com relação à disposição do músculo, ele se refere que ele tem uma doble espiral com tabique e fibroso. Ele fala assim, os músculos são dispostos com doble espiral com tabique fibroso. E esse tempo de transmissão do endocárdio até o pericárdio é de 0,03, justamente por conta dessa disposição aqui. Ele também fala sobre o tempo de transmissão da raiz de risa até a última fibra, que é de 0,06. Eu acho isso que não cai, isso é muito detalhe, é finado assim. Do endocárdio até o epicárdio, 0,3, eu acho muito complicado, mas saber que o impulso é de 0,3 a 0,5 dos músculos é interessante. Então, só recapitulando aqui, você tem um tempo de transmissão do endocárdio até o epicárdio, né, sair daqui de dentro até aqui fora, você tem 0,03 segundos para essa transmissão. E a transmissão da raiz de risa até a última de fibra, ou seja, daqui de cima até a última fibra, é 0,06 segundos. Enfim. Aí falando agora sobre o nódulo sinusal, ele é o marca-passo do coração. Isso aqui com certeza deve cair. Quantas batidas por minuto? De 80 a 70 batidas por minuto. Porém, existe patologias onde o impulso inicial ele não começa do nódulo sinusal. O coração não trabalha em ritmo sinusal. Esse impulso ele pode vir daqui e, se eu não me engano, esse impulso ele pode também vir das fibras de Purkinje, daqui também. Então, se vem do nódulo sinusal, ele vai bater de 70 a 80 vezes. Se vem daqui, ele vai bater de 40 a 60. E se vem da fibra de Purkinje, ele vai bater de 15 a 20 batidas por minuto. Então, o importante aqui para mim é isso aqui, 70 a 80. E talvez ele pode cobrar isso daqui, de 40 a 60, se vem desse nódulo daqui. Certo? Então, esse vem daqui, esse vem daqui e esse vem daqui. Aí agora, para finalizar, ele fala sobre o sistema nervoso autônomo, onde a gente tem a estimulação parasimpática e a simpática. Com certeza vai botar questão de prova de sair lá. A simpática é por acetilcolina. A parasimpática, perdão, é por acetilcolina. E a simpática é por noradrenalina. Nós aprendemos que o músculo esquelético, ele tem contração para a gente fazer o movimento
né, que é voluntário, é por acetilcolina. Já nessa situação aqui, para não confundir as coisas, parasimpático o nome diz, ele para, ele relaxa, ele reduz, ó, reduz. No coração, no caso. No coração, o parasimpático ele para, ele reduz. E o simpático ele aumenta, tá vendo? Então tem que pegar essa manha aqui. Porque o parasimpático é por acetilcolina e o simpático por noradrenalina. Então pensa assim, a adrenalina aumenta, né? Tem que tomar adrenalina para aumentar o quê? Ele vai aumentar a frequência desse nódulo sinusal, ele vai aumentar a velocidade dessa condução e vai aumentar a força de contração do coração. Já a acetilcolina, ele vai reduzir o que? A frequência desse nódulo sinusal, a excitabilidade das fibras. Agora está faltando uma coisa aqui, que é a força do coração. E o professor falou que a acetilcolina, que o sistema parasimpático, eles não diminuem a força do coração. Não diminui a força do coração. Vai botar uma pegadinha bem básica aqui nesse negócio aí. Dizer que o parasimpático diminui a força do coração e você vai confirmar. E a gente acaba confirmando porque se passa. Então, eu botei um do lado do outro já para comparar e entender aqui os dois. Então, parasimpático, acetilcolina reduz a frequência e a excitabilidade. E a simpática, que é noradrenalina, ela aumenta. Aumenta o quê? Aumenta a frequência, a velocidade e a força de contração. E aqui embaixo, para finalizar, ele explica o motivo por que isso acontece. Por quê? Porque a acetilcolina, ela aumenta a negatividade, ou seja, ela hiperpolariza a célula. Lembra que eu falei lá do... Você tem lá dá o pico, meseta, etc. E aqui você tem um período refratário, que é hiperpolarização. Ou seja, ela diminui isso aqui, ó. Então, para dar um umbral de excitação, vai ter mais dificuldade. Então, ele vai reduzir justamente por conta disso. Vai reduzir esse batimento cardíaco, porque ele vai reduzir isso daqui. Para dar um umbral, vai ser mais difícil. Então, tem que lembrar disso. Que a acetilcolina parasimpático, qual é o motivo pelo qual? Porque ela hiperpolariza as células. E a simpática noradrenalina, qual é o motivo? É porque ela aumenta a permeabilidade desse cara aqui, ó. Aumenta a permeabilidade de quem? De sódio e de cálcio, certo? Ou seja, isso gera um potencial de repouso mais positivo. Então, os motivos pelos quais são esses daí. Então, só recapitulando, parasimpático reduz a frequência e a excitabilidade e é mediante a acetilcolina, porque a acetilcolina hiperpolariza, inibe as células. Já a estimulação simpática, ela aumenta o que? A frequência, a velocidade e a força de contração mediado por esse neurotransmissor chamado também noradrenalina. E essa noradrenalina, ela faz o que? Ela aumenta a permeabilidade de quem? De sódio e de cálcio, aumentando esse potencial, né? Fazendo com que aumente essa frequência, essa velocidade, essa força. A princípio era só isso aí. Tamo junto, valeu.